Por causa desse disco aqui, eu vou contar para vocês uma história incrível a respeito de um dos maiores clássicos da música brasileira, Aquarela, do Toquinho. Agora, o que isso tem a ver com a música, eu vou contar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma mensagem para você. Para você que sabe o que quer da vida, você que tem personalidade, que leva a música muito a sério e também todos os outros aspectos, né, da sua vida, e que vai ficar longe de carnaval agora, em abril, e longe também de qualquer folia bobalhona. Eu sei que você vai ficar cercado da sua família, dos seus amigos e de boa música. E tem também uma ótima notícia para você, que quer brindar a tudo isso. A Cachaça Única continua agora em abril com 25% de desconto. Pois é, basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai poder brindar com a sua família e com seus amigos e com uma trilha sonora maravilhosa com a melhor bebida que eu já experimentei nos últimos anos. A ponto de eu ter trocado o meu tradicional bourbon pela Cachaça Única, que você sabe que é um néctar dos deuses, é uma bebida envelhecida em 4 barris diferentes, inclusive um deles é aquele carvalho do Tennessee. Pois é, que é o mesmo que faz parte do processo do bourbon. São 4 barris de madeiras diferentes. E isso, evidentemente, resulta numa bebida sensacional. Então, não perca essa oportunidade agora, em abril, de brindar junto com a sua família e os seus amigos e com ótima música, a distância que você vai ter dessas folias bobalhonas aí de carnaval, essas bobagens, tá ok? Agora a gente pode continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, é impressionante quando a gente ouve um disco e descobre algo tão interessante que leva a uma história ainda mais interessante. É o que aconteceu com a trilha sonora da novela Fogo Sob Terra, dos anos 70, e a história que eu vou contar a respeito de Aquarela, aquele grande clássico, uma das músicas mais emblemáticas da música brasileira, do Toquinho. Claro que antes de eu contar essa história, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, de um álbum incrível da banda do Freddie Mercury. Você sabe o que eu tô falando, né? Mas olha só, deixa eu contextualizar você para entender essa história. Eu lembro que quando eu ouvi a música Aquarela, grande hit do Toquinho, uma das músicas de maior sucesso na história da música brasileira, quando eu ouvi pela primeira vez, nesse disco aqui, ó, né, que inclusive batizado com o nome da canção, mas eu tinha o LP na época, isso em 1980, o disco é de 83, acho que eu tinha comprado uns 2 anos depois. Depois eu passei o LP para frente para pegar essa edição aqui em CD. Mas enfim, quando eu ouvi a primeira vez no disco, né, que foi intitulado com o mesmo título da canção, eu confesso que eu tive uma sensação de ter já ouvido aquela música em algum outro lugar. Sabe, isso é muito comum. Você está ouvindo uma música e você fala, pô, mas eu já ouvi isso aqui em algum outro lugar. E eu tive essa sensação quando eu ouvi Aquarela pela primeira vez, né? A impressão de que eu já tinha ouvido aquilo em algum outro lugar, em alguma outra circunstância. Enfim, mas eu não dei bola para isso na época, nem era jornalista ainda. Eu falei, sei lá, deve ser uma coincidência. E eu também não me liguei
do motivo pelo qual o Vinícius de Moraes aparecia nos créditos dessa música, no selo do LP, 2 anos depois da morte dele. Também nem me passou pela cabeça pesquisar a respeito disso. E muito menos em pesquisar a respeito disso, quando essa música virou tema de um comercial de TV de uma famosa marca de lápis, né? Faber-Castell. Não dei bola para isso. Ah, ok, beleza, canção legal, ok, tranquilo. E não é que precisamente ontem, no dia anterior a essa gravação aqui, eu ouvi esse disco muito raro, que é o LP da trilha sonora da novela Fogo sobre Terra, de 1974, da TV Globo, né? Um disco muito difícil de encontrar. Eu comprei esse álbum aqui há mais ou menos uns 15 dias, e só ontem eu sentei para ouvir direitinho, com aquela atenção toda. E evidentemente a gente sabia, né, que essa trilha, grande parte do repertório eram músicas compostas pelo Toquinho e pelo Vinícius de Moraes. E eu fiquei atrás desse disco durante muitos anos. Aliás, assim, eu tenho adquirido todas as trilhas sonoras de novelas da Globo dos anos 70. Por quê? Porque em várias delas só existem canções nessas trilhas. Você não encontra isso nos álbuns de carreira dos artistas. Então tem músicas que são exclusivas dessas trilhas, e eu tenho adquirido todas que eu consigo encontrar em ótimo estado. E depois de muito tempo, de décadas e décadas, eu consegui encontrar essa trilha aqui em ótimo estado. E então, ouvindo a trilha, eu cheguei a uma canção linda chamada Uma Rosa em Minha Mão, cantada pela criminosamente subestimada e esquecida cantora Marília Barbosa. E imediatamente eu reconheci Aquarela nessa música, lançada 9 anos antes. Falei, opa, peraí, como assim? Exatamente isso que eu estou falando para você. Melodia, harmonia idênticas, mas com uma letra completamente diferente, e o arranjo com umas soluções assim um pouco diferentes também. Mesmo assim, era a mesma canção com uma outra roupagem. Então aquela sensação de déjà vu que eu tive décadas antes, finalmente tinha se conectado. Aí eu fui atrás da história. Falei, peraí, vamos pesquisar. E eu descobri que o Toquinho, parceiro de longa data do Vinícius, estava trabalhando na Itália em 1982, 83. Ele estava trabalhando na Itália com um músico daquele país chamado Maurício Fabrizio. Acho que era 1982. E eles estavam trabalhando juntos por sugestão do empresário italiano do Toquinho, que era o Franco Fontana. Inclusive, esse empresário, ele tinha criado uma gravadora chamada Maracanã, né? Era Maracanã, mas como eles não têm o tio no alfabeto italiano, então era Maracanã, só para lançar música brasileira no mercado italiano e possivelmente europeu. E aí, por sugestão do empresário, os dois foram colocados em contato um com o outro para gravar um disco, né? Resolveu gravar um disco do Toquinho lá. Toquinho, que depois de vários anos se apresentando na Itália, ele tinha se tornado um nome de destaque no cenário musical italiano. E aí o empresário falou, não, vamos lançar um disco seu, Toquinho, só com músicas inéditas aqui no mercado italiano.
E aí, como o tal de Maurício Fabrício tinha vencido uma edição do Festival de Sanremo, esse empresário, por julgar que os dois tinham uma certa conexão musical, sugeriu dos dois trabalharem juntos, em parceria. E aí, certo dia, aqui no Brasil, né, o Maurício veio para cá e o Toquinho pegou um violão, o Maurício foi para uma pianola que tinha lá na casa do Toquinho e o Maurício começou a cantar uma música que ele tinha feito. O Toquinho não gostou da primeira parte da música, mas quando a música entrou numa segunda parte, o Toquinho lembrou de Uma Rosa em Minha Mão. E aí ele tocou essa música para o Maurício ouvir, e assim que ele terminou, eles colocaram a tal segunda parte da música do italiano. E aí tudo se encaixou de prima. Tanto que, inclusive, os dois demoraram 3 minutos para deixar o tema, até então instrumental, completamente pronto. E aí o Toquinho curtiu a parceria de trabalhar com o Maurício e ele gostou do resultado final desse tema. E nos dias seguintes, a dupla compôs mais 8 temas, né? Todos sem letras. Aí então o Maurício voltou para a Itália para criar os arranjos e trabalhar nas letras da música, junto com um letrista chamado Guido Morra, que fez as letras das canções desse disco em italiano que o Toquinho iria gravar. Quando o Toquinho foi para a Itália, em novembro de 82, para fazer mais uma temporada de shows e gravar o tal disco em italiano, e aí numa noite ele estava num restaurante e aí chegaram o Maurício e o Guido com as letras todas datilografadas, tá? E aí eles disseram pro Toquinho assim, ó, a gente vai mostrar as letras para você e a gente vai deixar por último a letra que a gente mais gostou e a letra que a gente mostrou para algumas pessoas, as pessoas ficaram fascinadas com essa letra. E o Toquinho, ele não tinha a menor confiança no potencial harmônico, melódico e rítmico daquele primeiro tema instrumental. O primeiro que eles tinham feito. E aí, pro Toquinho, era uma daquelas músicas assim que o pessoal usa para preencher o miolo do lado 2 de um LP. E aí, até que ele leu a última letra, que era a letra exatamente escrita para aquele primeiro tema que juntou o trecho de Uma Rosa em Minha Mão com a segunda parte da música do Maurício. E essa letra tinha o título de Aquarello. O Toquinho, quando leu, ele ficou de queixo caído, porque a letra era uma letra longa. A letra fala a respeito de uma porção criança que a gente tem que carregar dentro de nós assim, pelo resto da vida, como adultos e velhos, né? Até a gente morrer. A gente tem que carregar essa porção criança, e tudo com alicerces nos conceitos de amizade verdadeira e que precisam permanecer viva ao longo do tempo, para que a vida da gente não perca a cor, que a vida da gente não perca a força. Essa basicamente é a mensagem da canção, e isso é uma coisa que não se sustenta na vida da maioria das pessoas. Na vida da maioria das pessoas a coisa perde esse sentido. E aí
o Toquinho gravou o disco e fez o lançamento numa das edições do Festival de San Remo, mostrando justamente a canção intitulada Aquarela. O sucesso foi tão avassalador que o LP do Toquinho cantando em italiano vendeu a primeira prensagem de 30 mil LPs no segundo dia de lançamento. A primeira prensagem se esgotou em 2 dias, os 2 primeiros dias. E aí, nesse ínterim, o Toquinho voltou pro Brasil, né? Acabou a temporada dele lá e tal. Quando ele chegou aqui no Brasil, cara, ele já recebeu um telefonema do empresário, o Franco, falando: meu, volta pra cá, porque a música estourou, e estourou, está nos primeiros lugares das paradas aqui, volta pra cá. Cara, o Toquinho nem teve tempo de desfazer a mala, ele voltou pra Itália para fazer a promoção, e a música atingiu um nível estratosférico de popularidade e de vendas do disco no mercado italiano. Para você ter uma ideia, o Toquinho se tornou o primeiro artista brasileiro a ganhar disco de ouro na Itália. Na época eram 100 mil cópias, da mesma forma como aconteceu aqui no Brasil. E ele se tornou um artista imensamente popular, absurdamente popular, fora do Brasil. Incrível, né? Foi então que o Toquinho resolveu fazer uma versão em português de Aquarela. E ele decidiu ele mesmo fazer essa versão, escrever a letra. Tamanha era a empolgação que ele passou a sentir com essa música, né? Então, mesmo o Toquinho tendo muita dificuldade em pegar uma letra enorme e manter uma precisão nas rimas, ele fez umas pequenas alterações para conservar o sentido, né, poético original da música na hora de verter para o português. E aí, quando a música foi lançada aqui, cara, foi um estouro absurdo. E a mesma coisa aconteceu quando foram lançadas as versões na América Latina, na França e na Espanha. E aí o sucesso era tão grande que ele virou tema de comercial de TV que eu falei aqui no começo do vídeo. A música, acredite se quiser, a música entrou na grade educacional das escolas para a garotada ouvir e entender o lance, desenhar em cima, aquela coisa. E não existe qualquer possibilidade do Toquinho se apresentar ao vivo sem tocar Aquarela. Porque se ele não fizer isso, rola um motim na plateia. A Aquarela se tornou uma daquelas músicas emblemáticas na carreira de um artista. Virou a Smoke on the Water do Toquinho. Justamente porque essa música, ela cria uma ponte maravilhosa e uma ponte poética, né? Maravilhosa entre a ingenuidade infantil, né, que a gente tem, com a emoção adulta. Que essa emoção adulta que para a maioria das pessoas desaparece com o pagamento de boleto, com as dificuldades do dia a dia que a gente tem. Foi então que eu entendi por que a Aquarela, por utilizar a base, a melodia, a harmonia de Uma Rosa em Minha Mão, tem os créditos póstumos ao Vinícius de Moraes, que foi o parceiro do Toquinho na canção original que está aqui, ó, na trilha da novela. Aliás, foi uma atitude corretíssima da parte do Toquinho, diga-se de passagem. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei 3 links. A canção original, Uma Rosa em Minha Mão, coloquei a canção em italiano, o Aquarelo, e coloquei a versão em português que o Toquinho fez, Aquarela, para você comparar. Tá legal? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi então a história desse grande clássico da música brasileira, esse clássico mundial que é a Aquarela,
do Toquinho. E eu cheguei a essa história depois que eu ouvi a trilha sonora da novela Fogo sobre Terra, que eu ouvi a canção Uma Rosa em Minha Mão, cantada lindamente pela Marília Barbosa. Aqui nos comentários, deixa a sua impressão do que você achou dessa história, se você gosta dessa música, se você gostou da versão original, que é Uma Rosa em Minha Mão, tá ok? E não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, com essa camiseta aqui, ó, de uma grande banda liderada pelo Freddie Mercury, você sabe muito bem qual é. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.